Já estamos no ar novamente, 2 horas da tarde, como todos os dias, o nosso bate-papo hoje, Anderson Granício convida, vai ser com o professor de Educação Física e Luta de Kickboxing, que está aqui prestigiando a gente hoje, o professor Wagner Pancamo. E aí, professor, como é que estão as coisas? Como é que estão a saúde, a educação física, essas coisas todas na pandemia? Tudo bem, Anderson? Uma Tudo alegria estar bem. falando com vocês aí, com seus seguidores. Estamos aí cada vez firmando a educação física como alicerce da sociedade, mostrando que as pessoas precisam se exercitar, né? A educação física aí mostrando, com vários estudos científicos, que ela interfere diretamente na saúde das pessoas e estamos aí, nessa pandemia especificamente, houve um estudo que mostrou que muitas pessoas que tiveram acometimento assim graves por conta da pandemia, por conta da doença, é porque estavam acima do peso, né? Estavam com sobrepeso. Isso aí liga um alerta para as pessoas procurarem atividade física, procurarem se exercitarem para ter uma saúde melhor, para ter um bem-estar, uma vida com mais independência, né? E livre de doenças. Ah, tá. Só para lembrar quem está entrando, que as pessoas começam a entrar agora, a gente está disponibilizando lá o Instagram do professor para que possam estar lá seguindo as redes sociais, para que possam acompanhar o trabalho dele. Professor, fala aí um pouquinho sobre luta, como é que foi aí quando você se viu professor de educação física, fez atividade física sempre, como é que foi? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Então, Anderson, a minha vida foi ligada à luta, né, cara? Desde cedo eu assistia aos programas de filmes de luta, né? Van Damme, que é Bruce Lee, aquela galera antiga, e aí eu me apaixonei desde criança. Só que eu não tinha recursos para isso, minha mãe não tinha condições de me matricular numa luta. Então, assim, muitas vezes eu pegava um gibi, que era do Mestre Kim, que era um mestre da época do Taekwondo e tudo, que estava em bastante evidência na época, e ele tinha programas na televisão, fazia gibi, e no gibi vinha mostrando alguns golpes, né, ensinando as técnicas, e eu fui aprendendo assim, cara, de começo, e depois quando eu consegui pagar mensalidade, pagar a minha mensalidade para a luta, eu comecei a fazer e não parei mais, me apaixonei profundamente, era o que eu queria, e através da luta também eu conheci a educação física, né, quis abranger meus conhecimentos, agregar conhecimento lá à minha arte marcial, e comecei a fazer educação física, abrangi, aí teve mais conhecimento em relação a outros esportes, a outras metodologias, e eu fui me apaixonando cada vez mais, sou entusiasta, vibro com o que eu faço, vibro com cada resultado de aluno. E foi isso, a luta foi uma válvula para atrair a educação física e daí por diante, querer fazer mestrado, doutorado. Tá? Ah, você tem doutorado? Não, a intenção é essa, Ah, sim. galgar os passos para cada vez aprender mais, cada vez saber mais e desenvolver um trabalho para a sociedade, um trabalho que possa ajudar a sociedade como um todo. A gente estava, antes de entrar aqui ao vivo, a gente estava conversando um pouquinho, e você me falou sobre um projeto que teve um projeto social. Como é a importância da gente estar com esses jovens hoje, praticando atividade física e até algum tipo de luta? O que isso ameniza na cabeça deles? O que ajuda a eles hoje em dia? Então, o projeto social hoje em dia tem muitos lugares, né? Isso é muito importante para tirar os jovens, as crianças aí de uma realidade triste, né? E a luta tem esse modo de você trazer um outro mundo, uma outra realidade para eles. As crianças hoje em dia veem aí o Anderson Silva, né? Veem o Minotauro, veem os grandes expoentes da luta com uma realidade bem
bem diferente, né? Conseguindo vencer na vida através do esporte. Então, elas têm aquilo como exemplo, têm como incentivo e procuram trilhar esse caminho aí. E nós temos muitos, as comunidades hoje em dia aí têm muitos projetos sociais que na minha época, quando criança, eu não tive oportunidade. Como eu falei, eu não tinha condições de pagar e a oferta de curso, a oferta de artes marciais não tinham nas comunidades. Hoje essas crianças aí podem contar com esses projetos, sabem que ali vão aprender a ter respeito, vão aprender arte marcial, vão aprender vários valores que às vezes até faltam em casa. Né? Com certeza, com certeza. Eu acho, complementando o que você está dizendo, é porque estou olhando para baixo, mas é porque aqui o nosso telefone já não para, já chovendo perguntas, mas eu estou aqui atentaço na nossa conversa. Eu acho muito importante realmente porque as crianças hoje em dia precisam de um ídolo, né? E às vezes encontram o ídolo no lugar errado. E às vezes, se estiver aí assistindo as lutas que acontecem, e que hoje tornou muito mais viável, até no Brasil mesmo, né? Até para assistir. Eu lembro que antigamente só em canal fechado se assistia, hoje não, já é mais aberto. Você acha que o público cresceu? Cresceu e, assim, é um público bem variado. Hoje em dia, mulheres estão fazendo, né? Abrange todas as faixas etárias, mulheres, idosos. Eu tenho alunos que tramitam por todas essas faixas etárias e é até legal que eu dou aula às vezes para pai e filho, mãe e filha. Então, assim, você começa a também participar desse ambiente familiar, começa a participar dessas mudanças na vida das pessoas, né? Aí você entra no ciclo social, você começa a ser chamado para aniversário, começa a conhecer um pouco mais da família da pessoa, e é importante, né? Você ter essas vivências todas, com todas as faixas etárias. A gente. Então, além da luta ajudar com todos os benefícios e a atividade de educação física ajudar com todos os benefícios à saúde, ajuda também a tirar de um caminho que a gente conhece, ainda consegue unir famílias, então, pelo que você está dizendo, pai, filho. É muito abrangente, é gostoso de você vivenciar isso, né? Você, às vezes, o pai chega lá para deixar o filho, fala, dá uma olhadinha aí, acompanha o garoto, ou a menina, acompanha a tua filha aí, vê a aula, vê aí, se qualquer dúvida você fala comigo no final da aula. E aí o pai começa, ou a mãe começa, se apaixona pelo esporte e começa a fazer juntos. E aí, como a nossa vida, às vezes, é muito corrida, e aquele momentinho ali a mais que você tem com o teu ente querido, né, fazendo o mesmo esporte, dividindo aquele mesmo espaço, é importante e vira lembrança boa no futuro. Com certeza, além de fazer muito bem para a saúde, né? Com certeza. Onde você trabalha especificamente aí, para quem estiver precisando fazer uma atividade física, se interessar por esporte, onde você trabalha? Durante a pandemia você está dando aula por live, está dando para acompanhar os alunos? Então, eu dou aula na musculação em Olaria, Academia Selfit. Galera, se quiser aparecer lá para ter um excelente acompanhamento, eu estou na parte da manhã, tá? Todos são bem-vindos. E aí eu dou aula à noite na parte de luta, na Academia Max Fit, e tem um projeto também da Igreja Batista, que eu dou aula também para adolescentes, para todas as faixas etárias, 9 horas da noite, e também assim, agrega muito valor, agrega muita saúde, muito bem-estar, porque é um momento onde você, depois do trabalho, depois do estudo, você consegue praticar uma atividade física com qualidade. Então, galera, se quiser, é só para seguir a live e aulas online, só a pessoa marcar, a gente faz o acompanhamento. Eu tenho alguns alunos que, mesmo na pandemia, conseguiram ter uma evolução, conseguiram perder peso, conseguiram se livrar de dores, que é o mais importante. Uma vida sem dores é assim, algo muito, muito legal de ter, porque, por exemplo, tem aluno que tem acometido dores na lombar, né?
e aí nós conseguimos fazer um trabalho de fortalecimento, trabalho de mobilidade, onde o aluno conseguiu evoluir o quadro, conseguiu ficar isento de dores. Isso aí, para um professor, é primordial, é muito gratificante. Então vamos lá. O Instagram do professor está aqui, está aí no link da nossa descrição. E todo mundo está convidado a fazer pergunta. Quem tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer nas nossas redes sociais. Anderson Graniço, @Anderson Graniço, na nossa página, no nosso perfil, no nosso Instagram, em todos os links que estão sendo transmitidos. A gente está já tendo mais de 35 compartilhamentos nesse início de bate-papo. Então, aí, todo mundo que estiver assistindo a gente vai estar respondendo, mesmo que esteja chegando agora na nossa live. Professor, uma pessoa de 50, 60 anos, que nunca fez luta, nunca fez nenhuma atividade física, musculação, nem nada, e sente muitas dores, a luta é indicada? Como é que a gente faz para poder esse aluno ingressar? Então, Anderson, a pessoa quando já está... Na verdade, a luta, todas as faixas assim são... você pode fazer a luta, é claro que dependendo do caso, nós vamos fazer uma adaptação, de caso para caso tem uma adaptação. Se ela estiver sentindo muitas dores, o indicado é que a gente primeiro conheça, né, a origem dessas dores, com o aval do médico, e aí o médico liberando, né, mostrando que ela possa fazer, a gente vai começar com um treinamento leve, cadenciado, com uma progressão bastante leve, para que ele possa conseguir desenvolver a luta, consiga desenvolver aí as técnicas, né, a metodologia, e sem muito sacrifício, né? Sem ele ganhar uma lesão aí, porque o acompanhamento é o tempo todo, a gente olhando o que ele está fazendo, o posicionamento do corpo, a postura, né, o modo certo de, às vezes, dar um golpe. Então, assim, é um acompanhamento e cada um com a sua, com o seu modo de, com a sua evolução. Tem iniciante, tem aqueles que já fizeram luta, mas está muito tempo parado. Aí tem que também ser um novo início, mas aí a evolução dele vai ser um pouco mais rápida. E o avançado, que é aquele aluno também que é praticante e já tem a vivência toda dentro do esporte, e aí a gente vai acompanhar de acordo com cada necessidade. Mas esporte não tem limite. Hoje em dia nós vemos aí as Paralimpíadas, que a pessoa, às vezes, com algum tipo de deficiência, tem conseguido trabalhar em alto nível, né? Tem conseguido treinar, tem conseguido ganhar medalhas, principalmente o Brasil. Eu fico satisfeito que o Brasil hoje tem grandes atletas aí nas Paralimpíadas que são referências para todos nós e, assim, são motivos de orgulho. Ah, que bom. E vamos chegar no pessoal da meia-idade, aquelas pessoas que estão lá na faixa etária de 40 anos, que já fizeram lutas, já praticavam esporte, pararam um tempo e agora querem voltar. A readaptação é fácil? É demorada? É como uma pessoa que está iniciando? Como é que funciona? Exatamente, tá? A pessoa que já lutou fica mais fácil, porque o que falta para ela, às vezes, é o condicionamento físico, né? Mas o processo é todo mais fácil do que aquela pessoa que está começando do zero. Então, assim, respeitar os limites, cada um, às vezes, chegou à meia-idade, e aí tem alguns tipos de lesões, né, pré-existentes, ou vai começar de uma maneira bem gradativa para não lesionar, porque o músculo não vai acompanhar. Você pode até querer se exceder em certas atividades, achando que porque lutou, porque já treinou, consegue produzir um pouco mais, mas tem que respeitar o limite do corpo, que agora não é mais de um adolescente, não é mais de um jovem. E com quantos anos a gente deve iniciar a atividade física? É indicado? Olha, Anderson, de preferência na infância, né? Na infância, que aí você consegue desenvolver vários aspectos ali do indivíduo, né? Questão de coordenação motora, lateralidade, equilíbrio,
força, resistência. Assim, é claro que numa progressão, um treino para uma criança não vai ser a mesma coisa que um treino para um adulto. Então, dadas as diferenças, nós vamos fazer o acompanhamento, vamos fazer o treinamento de acordo com cada um, com a capacidade de cada um. Então a gente pode iniciar desde cedo, que aí já vai ajudando, né? Que aí vai progredindo no, vai progredindo nas atividades físicas, né? Exatamente. Importante a criança já saber, né? E aí, a criança que pratica atividade física, exercício físico, ela consegue ter um rendimento melhor na escola, consegue ter aquela vivência com os amiguinhos mais fácil, né? Não tem tanta timidez, e por aí vai. O interessante do esporte, do exercício físico, da atividade física, é que eles envolvem vários aspectos do ser humano, aspecto físico, mental, psicológico. Importante fazer sim, desde o começo. Vamos lá, vamos algumas perguntas já chegando aqui por WhatsApp. Quais os benefícios as atividades físicas podem nos trazer? Acho que pode. Todos os benefícios possíveis. Você, quando começa a fazer atividade física, você começa o teu organismo libera um montão de hormônios aí, né? Endorfina, dopamina, serotonina, que te dá aquela sensação de prazer, de você se sentir realizado porque cumpriu uma tarefa. Assim, ajuda no caso até amenizar a depressão, a evitar a depressão. Então, assim, a pessoa precisa saber o que fazer, querer despertar um interesse por alguma atividade física, lutas, musculação, dança, mas ela precisa ter algum tipo de atividade física para ela conseguir assim, liberar um pouco do estresse, né? Conseguir ter uma qualidade de vida melhor, que é o mais esperado para todos. Que bom. Você quando entrou para fazer começou a fazer atividade física, já contou um pouco da história, só para aquelas pessoas que estão entrando agora na nossa live, começou já desde cedo e aí começou a fazer atividade e depois praticou luta. O senhor já ganhou alguma medalha? Então, sou campeão brasileiro várias vezes, né? Campeão estadual e outros torneios. Graças a Deus, na minha vida de atleta, eu consegui sempre ali estar entre os primeiros do pódio, sempre, a maioria das vezes sendo campeão. E, assim, tento passar isso agora para a galera que está chegando, para a galera que está tendo o sonho de ser campeão e para a pessoa que já teve ali no meio, sentiu todas aquelas sensações, né, de ansiedade, de medo, de angústia, aquele friozinho na barriga. É importante você passar para a galera que está chegando agora para você amenizar um pouquinho o coração deles. E algum aluno seu já foi disputar alguma competição? Já trouxe alguma medalha? Já, graças a Deus, assim, eu tive muitos alunos que, quando disputaram, venceram, e você se torna mais íntimo, né, cara? Que você consegue dividir aquela alegria junto ali, ou até tristeza, quando perdem, a gente dá aquele ombro amigo, dá aquela palavra de incentivo, que faz parte da vida também. Você, às vezes, a vitória não vem, e aí da derrota a gente tira algumas lições para tentar da outra vez não errar, para tentar da outra vez ser campeão. Se não der, a gente tenta de novo, e assim a vida tem que ser. Você tentar sempre dar o seu melhor, às vezes o resultado não vem, mas ter sempre a esperança que vai dar certo. Nem sempre a gente ganha na vida, né? Às vezes perder também é ganhar, né? É dar mais impulso para você, para você seguir e aí treinar mais ainda e depois conseguir fazer melhor, né? E depois conquistar o pódio. Vamos lá, professor, porque tem pergunta na tela e a gente já vai soltar a pergunta. Pode soltar a pergunta aí. Já está chegando a pergunta. Vamos lá. Qual é o tipo de luta que você ensina? Leandro Lopes está perguntando. Então, Leandro, eu ensino kickboxing, cara. Kickboxing. Uma luta aí que é a minha paixão. Me fez também conhecer outras
outros tipos de atividade, né? Outras lutas, que eu não fiz só o kickbox, fiz luta livre esportiva, fiz boxe, fiz muay thai, mas o kickbox é minha paixão, é o que eu ensino, é o que eu me dedico a fazer e é o que eu procuro servir como exemplo, né? E mudar vidas através do kickbox. Tá bom. A gente tem um monte de perguntas, já pode botando uma atrás da outra. Poderia falar um pouco sobre luta como método de autodefesa? Pergunta Eduardo Cardoso. Pô, boa pergunta, Eduardo. Então, a luta, cara, te dá uma confiança, né? Te dá um autocontrole. Eu era um cara muito agitado, e aí com a luta eu fiquei, ganhei uma tranquilidade, que você sabe que você domina uma técnica, então não é necessário você ficar explodindo toda hora, não precisa ficar se alterando. E aí eu acho o seguinte, a luta, eu acho que todo ser humano tem que saber. Tem que saber, ó, qualquer tipo de luta, assim, é claro, com os profissionais adequados, né, você tem que conhecer o profissional, tem que ver aí o histórico dele, para você também não entrar numa furada, porque, como em qualquer profissão, existem aí os picaretas, né? Então, assim, para mulher, principalmente, mulher tem que saber uma autodefesa, precisa sair de uma situação adversa ali, em que, quando está sendo ameaçado, quando está diante de uma iminente violência, e para o público em geral. É bom saber luta, que, acima de tudo, você aprende a se defender, aprende a ter autocontrole, e aprende aí também a respeitar, né, cara, os limites de cada um, a respeitar as pessoas próximas. Muitas vezes, as pessoas tinham medo que eu vinha com a galera, né, após o treinamento, e aí todo mundo de olheira estourada, todos assim, grandes, enormes, e a pessoa ficava com medo, às vezes, de chegar perto da gente. E, na verdade, se você fosse ver, as pessoas super educadas, né, que se você tivesse sentado, a galera levantava para a pessoa sentar, e assim, é o estereótipo. Às vezes você vê uma pessoa com a orelha estourada, forte, grande, e pensa que é um monstro, e na verdade é um doce de pessoa, cara. Está respondido aí. O Cristiano Dias pergunta: recomenda que as pessoas da terceira idade iniciem a prática de luta? Existe um limite de idade para fazer? Então, Cristiano, não existe não, Cristiano. O que existe é o que eu falei antes aí, é a questão de adaptação, né? Tem pessoas que estão com uma certa idade e às vezes não podem chutar ou não podem fazer certo tipo de movimento, e o professor, né, qualificado, vai arrumar uma adaptação para a pessoa fazer. Hoje aí, com o advento da internet, a gente vê vários vídeos com pessoas da terceira idade aí com 70, 80 anos, 90 anos, dando soco, dando chute. E assim, o importante é a pessoa sentir prazer em fazer, né? Tem que se sentir bem, confortável e com um profissional aí auxiliando para que a pessoa não se machuque, mas não tem idade não. Então, qualquer idade dá para fazer. Carlos Mateus: como manter a disciplina na prática de exercício físico? Tem alguma dica? Carlos, a dica, meu amigo, é você ver os teus resultados, cara. Às vezes a pessoa está com sobrepeso e aí olha lá no espelho depois de um tempo, vê que está perdendo peso, que aquela roupa que gosta de usar está entrando agora, né? Tá ali o músculo saindo. Aí a pessoa não vai querer sabotar aquele tempo perdido que já empregou até aquele momento, não vai querer sabotar a alimentação, vai querer se alimentar de uma maneira melhor. O melhor incentivador é você, amigo. Você tem que querer o resultado, ter pessoas positivas ao teu lado para te levar para frente, para te incentivar. O melhor incentivador é você, acreditar em você. Tá aí, vamos lá. Maria Leal: professor, estou na faixa dos 60 anos, tenho muitas dores, fibromialgia. O que devo fazer para aliviar essas dores? Então, Maria, olha só, tem alguns casos que às vezes precisa de intervenção médica, sabe? Mas a fibromialgia, você pode, o mais indicado é entre a hidroginástica, né, que você tem menos impacto,
e a musculação também, só que o professor tem que acompanhar de perto, né? Acompanhar de perto aí o seu caso para você, certos movimentos onde você sente a algia, né, sente a dor, ele adaptar ou transferir esse tipo de treinamento para outro, para que você não sofra aí efeitos deletérios. Uhum. Então tá aí, Maria Leal, tá respondido para você. Carlos Mateus voltou. Você acha que falta incentivo do poder público à prática de esporte para formar atletas no Brasil? Poxa, Carlos, muito boa pergunta, cara. A gente está pecando nisso. Eu, como profissional de educação física, como ex-atleta, né? E eu acho que ainda não tá gasto não dá. Se duvidar, ainda volto a fazer algumas lutinhas por aí, se Deus quiser. Não estou me entregando, não. Estou com 38 anos, mas assim, a dificuldade é grande, amigo. Quando eu lutava, às vezes tinha que tirar recursos do próprio bolso para pagar a viagem, pagar a estadia, né? Pagar aí as inscrições dos campeonatos. É difícil. Pessoa que é atleta hoje no Brasil tem que ser aplaudida de pé, porque às vezes não tem incentivo nenhum, ou às vezes o Bolsa Atleta até tem, mas não teria que ser só isso, né? O Brasil precisa investir muito. Eu gostaria muito, como professor e atleta, de ver o Brasil aí nos primeiros lugares no quadro de medalhas, né, das Olimpíadas. Isso aí é um sonho bem distante que só com outro pensamento, com outras políticas voltadas para o esporte que a gente vai conseguir. Eu vou só pedir para esperar mais um pouco a pergunta, que eu vou continuar nesse assunto, só para a gente continuar em gancho. Pegar esse gancho aí para a gente levar um pouco mais à frente. Você acha que não existe, se existe muito pouco financiamento público para que as pessoas possam praticar atividades e para estar fazendo esporte e luta, musculação? Qual é a sua concepção sobre isso? Então, Alisson, em relação ao esporte, eu acho que ainda falta muito, né? Falta mais incentivo, porque se você for pensar de uma maneira geral, dentro do assunto que nós estamos abordando, o esporte salva vidas, né? O esporte Sim, tira o adolescente de uma vida ali que às vezes estava sem muita perspectiva, né? O esporte, ele consegue tirar o excesso ali do sistema público de saúde, porque a pessoa que se exercita, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter uma saúde melhor, então não vai onerar tanto ali o sistema de saúde. Então o governo, assim, já melhorou bastante, igual eu falei, da minha época para cá, já melhorou bastante, vários projetos, né, Bolsa Atleta e tudo, mas precisamos mais, né, incentivar o esporte como ferramenta propulsora da sociedade, uma obrigação de cada governo, de cada governo. A gente tem até aqui no Rio de Janeiro, tem gente que assistindo lá do Rio de Janeiro, a gente tem aqui no Rio de Janeiro até umas pracinhas lá que dizem que é para fazer para fazer esporte físico. Você acha que ali também tinha que ter um acompanhamento de um professor de educação física, até para que não praticasse o exercício de forma errada? Com certeza. Assim, eu reparo que eles ali têm determinados horários, né? Que tem uma aula 8 horas da manhã e depois o espaço fica livre para execução. Só que, assim, é brincar com a saúde também. Eu vejo muitas pessoas fazendo de maneira errada e aí não tem ninguém ali para incentivar, não tem ninguém ali para orientar. E era necessário, sim, ter ali o tempo todo, já que nesse pensamento de qualidade de vida para a população, teria que ter um profissional ali o tempo inteiro auxiliando para as pessoas ganharem aí qualidade de vida, ganharem saúde, né, nesses espaços públicos. Ah, tá. E na parte de luta, você conhece alguma escola, alguma coisa que seja pública, pago pelo governo, para que as crianças possam fazer, adultos, até idosos? Assim, o governo municipal, a prefeitura e o estado aqui do Rio de Janeiro, eles abriram um projeto agora que foi prejudicado por causa da pandemia, que eles estavam colocando professores de artes marciais
para darem aula para os alunos, né, da rede pública. E aí, se eu não me engano, era final de semana. E aí, isso era um grande incentivo. Começamos bem, começamos com o pé direito, só que diante dessa pandemia, eu acho que está parado, né? Mas foi uma grande sacada do governo estadual e municipal para que as crianças aí tivessem essa qualidade, né? Que isso aí influencia diretamente na sala de aula. Um aluno que pratica artes marciais, ele vai respeitar o professor, né, vai respeitar os amiguinhos do lado, vai saber que não vai poder arrumar confusão à toa, os golpes ali só serão aplicados na hora da aula, que o professor, né, o instrutor de artes marciais, de luta, consciente, o profissional, ele passa todas essas orientações aí para que o aluno se desenvolva plenamente e sem gerar ônus aí para a sociedade. Eu vejo muito isso, a todos aqueles que praticam qualquer tipo de luta, eles sempre falam com relação a isso, que são determinados pelos professores para não utilização dos golpes, até que praticam normalmente em brigas de rua, essas coisas todas. E eu acho isso muito importante para a sociedade, para a gente também estar canalizando, né? Porque muita gente não faz luta e aí também fica meio que se perde no caminho o trabalho de vocês, né? Você... Pode falar. Não, é isso. A maior alegria é você, às vezes, canalizar essa energia que o jovem tem, né? Que na maioria das vezes são jovens, e você canalizar para a luta. Falar, pô, cara, você quer extravasar, você quer brigar? Vai lutar. A gente apresenta as ferramentas, e aí esse jovem que era brigão, que era desacreditado pela sociedade, ele se torna um campeão. E aí a mudança na vida dele é completa, ele traz daquela vontade de brigar, aquela energia toda que ele tem retraído, ele bota para fora, e aí consegue transformar isso em troféus, consegue transformar isso em exemplo, em mudança de vida. Então aí pais e mães que estão assistindo a gente, coloquem seus filhos para fazer luta e não tenham medo de apanhar. Eles só vão lá para aprender a luta e disciplina. Qual é o melhor horário para praticar musculação? Anderson, alguns estudos mostram que pela parte da manhã, né, você treinando pela parte da manhã, você consegue aí ativar o corpo, tá melhor disposto para você cumprir as outras tarefas diárias. Só que assim, não tem horário certo não, cara. Se você não pode de manhã, você vai à tarde, vai à noite. O importante é você reservar um pouquinho do seu dia para praticar o exercício físico, principalmente a musculação, que é um esporte onde tem sido bastante estudado. Os efeitos aí são benéficos e tem mudado bastante quadros aí de doenças, sabe? Então você tem que arrumar um horáriozinho. Arruma um horáriozinho para se dedicar a você. Trabalho é bom, às vezes tá rendendo dinheiro legal, mas precisa cuidar da saúde para você também aproveitar o capital que está sendo gerado através desse trabalho. Então, se cuida. Vai treinar, vai fazer a musculação, que é importante. Professor, a gente tem algumas perguntas, é óbvio, e tem mais perguntas que estão sendo feitas pelas pessoas que estão assistindo a gente. Pode soltar mais perguntas aí, pode colocar na tela a pergunta para o professor. Eduardo Cardoso pergunta: quem é seu ídolo no esporte e por quê? Pô, boa pergunta. Cara, meu ídolo no esporte, cara, é meu mestre. Jorge Blade. É claro que tem a galera do UFC e tudo, mas o Jorge Blade, para quem não conhece, ele até lutou no UFC também, me ensinou tudo, acreditou em mim, pô, me tirou de uma adolescência que era conturbada, e aí, pô, me fez ser campeão brasileiro, me fez ser campeão estadual, por onde eu passei, esse cara mudou minha vida. Então, meu ídolo não podia ser o outro, senão o Jorge Blade. Então tá bom. E ele ainda está praticando esporte? Pô, ele é casca grossa, ele tá ainda, tá nativo ainda. Passou dos 40, mas tá nativo. Eita.
Vamos lá, Leandro Ribeiro, nosso grande amigo Leandro. Mestre, explica pra gente qual o caminho que se percorre até se conquistar a faixa preta. A gente começa em que faixa, professor, até chegar na preta? Pô, Leandrão, bom te ver, cara. Fico muito feliz de a gente estar tendo esse contato aí, cara. Então, começa na faixa branca, né? Começa a faixa branca, depois vem a amarela, aí vem a laranja, depois verde, depois da verde vem azul, marrom e preta. E aí o caminho é de dedicação. O caminho de saber que você está aprendendo, né? Que você precisa se aprimorar cada vez mais, precisa respeitar aquelas pessoas que estão chegando depois de você, que às vezes você está um faixa verde, um faixa azul, um faixa marrom, e você precisa mostrar o caminho também para essas pessoas, incentivá-lo a seguir o mesmo caminho que você. Então, assim, até quando você chega na faixa preta, a gente fala que é o início de tudo, porque você, acima de tudo, você tem a responsabilidade de passar os conhecimentos, né? E precisa ser exemplo. Então, a faixa preta, eu falo que é o início de tudo. Você precisa se aprimorar cada vez mais, todos os dias, se dedicar a ser exemplo para que as outras pessoas se espelhem em você e que você seja referência. Então tá bom. Quanto tempo mais ou menos demora da faixa branca? Peraí, Silvio Souza. Quanto tempo demora da faixa branca até a faixa preta? Existe um tempo determinado? Em média aí, Anderson, uns 8 anos ou um pouco mais que isso. O que, às vezes, o professor vê até o desempenho do aluno, que tem alunos que vêm galgando espaço, vêm se dedicando, vêm treinando, vêm disputando os campeonatos importantes. Então, aí, esses alunos, o caminho é um pouco mais, assim, curto, entre aspas, né? Mas a média é essa, 8 anos. Para perda de peso, quando eu começo a ver resultado, quando eu estou fazendo musculação, vamos supor, eu vou começar a fazer musculação amanhã, e aí estou com um professor bom, é claro, né? A gente está levando para esse lado, estou com um professor bom, ele vai fazer uma série para eu começar a perder peso. Quando eu consigo ver que eu estou começando a perder peso, você pergunta para todo mundo que está aí fazendo as perguntas aqui por todas as nossas redes sociais, e querem saber qual é o benefício para a perda de peso e com quanto tempo a gente começa a ver isso acontecendo na roupa aí, como você disse, para a gente colocar a roupa, aquela roupa que a gente gosta que não cabe, parar de esticar na cadeira, a roupa. Então, essa questão, né, de perder de peso, lembrando que você tem que ter assim uma equipe multidisciplinar para te acompanhar, porque não é só musculação. Na perda de peso é interessante você também seguir uma dieta, e isso aí a nutricionista vai te auxiliar, né? Que é importante seguir esses dois caminhos. Você tem uma dieta direcionada para aquilo que você deseja, para o teu objetivo, e a musculação para ter o gasto calórico, para você ter uma modificação aí. Então, assim, geralmente, né, a cada 15 dias, para uma perda de peso saudável, meio quilo a cada 15 dias, mais ou menos essa faixa. Não que seja uma regra, tá? Tem pessoas que conseguem aí perder muito mais que isso, né, fazendo aí uma dieta mais severa, né, uma atividade um pouco mais prolongada, mas lembrando que quando a pessoa é sedentária, a gente precisa respeitar os processos gradativos, né? Você começa bem cadenciado, começa fazendo uma série leve, não adianta eu querer acelerar um processo que às vezes a pessoa ficou naquela condição 15, 20 anos e querer resultado da noite para o dia. Então é necessário que a pessoa entenda que ela precisa mudar o estilo de vida lembrando dela. Que a gente já teve... Lembrando que a gente já teve aqui com a nossa nutricionista Bela Campos Nutri, que eu estou devendo até um contato com ela para começar a fazer a minha dieta, e depois acho que eu vou entrar em contato com o professor para poder começar a fazer a minha musculação. Aí, professor, a gente vai ter que fazer mais cedo, eu acordo 3 da manhã, acho que a gente pode fazer às 4, porque sua agenda já está bem cheia, né?
Beleza. O importante é você achar um momentozinho para você, Anderson, que a musculação é como eu falei, é o esporte mais estudado hoje em dia que traz mais benefícios, né? Você aí evita uma sarcopenia, né? Ou diminui os efeitos deletérios da sarcopenia, que é aquela perda de massa muscular a partir de certa idade, a partir ali dos 40, 50 anos, você já tem a perda. Então, você praticando a musculação, você consegue atenuar essa perda, né, bastante, e consegue ter os benefícios aí, de você ter uma independência, de você conseguir se locomover para os lugares, conseguir trabalhar bem, sem depender de INSS, sem depender do sistema público de saúde. Então, é importante praticar aí, principalmente a musculação. Existe alguma diferença da musculação sendo feita na academia, na praia, na água? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Então, quando é praticado na piscina, né, na água, você tem a questão do peso corporal que é atenuado, você não tem tanto impacto, né? Isso aí é direcionado para aquelas pessoas que não podem fazer exercício de impacto, então elas são direcionadas para a hidroginástica, né? Para a hidroterapia, que aí você tem os benefícios do exercício físico, mas não tem um impacto elevado como se teria nos pesos livres dentro de uma sala de musculação. E na areia da praia? Então, a areia da praia, ela é um terreno assim mais difícil, né? Eu indico para aquelas pessoas que já têm o sistema fortalecido, né? Sistema ósseo, sistema muscular fortalecido, para depois fazer um trabalho na areia, né? Mas também, se for iniciar na areia, é aquela mesma progressão, trabalho leve, não muito extenuante, para que a pessoa possa se adaptar e possa ter os benefícios aí do treinamento na areia, que é um terreno diferente do asfalto, treinamento da academia. Ah, que bom. E lembrando novamente que a gente esteve aqui com a nossa nutricionista, @Bela Campos Nutri, está aqui nossa bate-papo está aí gravado. Quem quiser vai lá, procura. Já procura o professor, procura a Bela e vamos embora, vamos tocar para frente. Vamos à próxima pergunta. Tem pergunta na tela. Sil Souza, você montou algum tipo de treino específico para esses tempos de quarentena e ganhou ou perdeu alunos? Boa pergunta, Sil. Tem alguns alunos online, né, que a gente teve que fazer adaptação, de acordo com o que cada um tem em casa. Às vezes tem uma garrafa de água, né, que a gente pega ali e bota como peso, como um implemento, né, e aí cabo de vassoura, elásticos, que às vezes alguns alunos têm, né, para fazer um treinamento resistido, e a gente procura se adaptar de acordo com as necessidades. Perdi alguns alunos em decorrência da pandemia, mas assim, é importante a gente salientar que o aluno, mesmo estando em casa, é necessário, é primordial que ele faça exercício físico. Tem alguns estudos que mostram que a incidência de dores na coluna, por conta da pessoa estar muito tempo deitada, muito tempo na mesma posição, aumentou bastante com essa pandemia. Ah, tá. E você acha que esse tipo de aula que vai ser que é a aula online vai continuar depois da pandemia? Vai ter aluno que vai querer fazer de casa? Ou vai todo mundo para a academia mesmo? Ou o melhor lugar é a academia? Não, é uma nova tendência. Assim, é Não. claro que você ter um treinamento presencial, onde o professor consegue te acompanhar ali em cada detalhezinho, é legal, é importante. Mas eu consigo dar uma aula online, né, com o aluno filmando ali, fazendo a live, acompanhando ali alguma postura errada, né, algum posicionamento que esteja ali dificultando, ou alguma adaptação que precise fazer na hora, eu consigo fazer através do online. Mas essa questão de presencial é muito melhor, que aí você está olhando ali todos os parâmetros e corrigindo no que for necessário na hora.
Então tá bom. Vamos lá, mais pergunta na tela, pode soltar nossa pergunta. Vera Medeiros. Quem tem doenças crônicas como diabetes, hipertensão, pode fazer luta? Vero, boa pergunta. Pode sim, tá? A diabetes, né, com o advento da luta, né, com o treinamento de luta, por que acontece? Tá ali o sangue em excesso na circulação, você começa a praticar o exercício físico, começa a praticar a luta, e aí o músculo necessita desse açúcar, né, dessa glicose como combustível, né, como via energética para ele continuar trabalhando. Então é importante que a pessoa que tem diabetes faça, hipertensão também, se possível, né, sempre puxando o lado para os dois, faça musculação também. É importante a gente frisar que tem pessoas hoje que estão diminuindo a quantidade de remédios, a dosagem, por conta de estar praticando atividade física. Tem pessoas com diabetes aí que não estão nem mais utilizando remédio, assim como a hipertensão, né? Mas tudo sendo acompanhado aí pelo profissional e pelo médico. Tem médico que diminui bastante a dosagem, e a alegria de ver a pessoa se livrando do remédio, né, dessa intervenção medicamentosa, é muito legal, é muito gratificante para a gente. Que legal, velho. Valeu. Vamos para a próxima pergunta. Jennifer Santos. Quais são os benefícios da luta? Jennifer, são muitos, né? Você ganha autoconfiança, né? Em todos os parâmetros, no aspecto físico, psicológico. Você ganha aí autoconfiança. Pessoa que tem depressão consegue amenizar esse quadro, porque encontra ali, né? Se procura um professor profissional que seja capacitado, ela consegue encontrar ali uma família que você às vezes está se sentindo sozinha e encontra ali, entra num grupo de bate-papo depois para trocar ideia, para um pós-treino, começa a frequentar festa. Então você realmente começa a encontrar uma família ali na luta, né? Mas é preciso salientar sempre para procurar um profissional que seja capacitado. Tem alguns malucos aí que Deus me livre. E assim, no aspecto físico é aquela equilíbrio, você consegue coordenação motora, né? Consegue ganhar resistência, força muscular, consegue ganhar potência aí nos golpes, que te dá mais agilidade. Então são inúmeros benefícios que a pessoa que queira praticar luta, ela tem. E assim, não tem faixa etária. Ah, professor, mas eu tenho medo de tomar soco, eu tenho medo de tomar chute. Tenho turmas hoje em dia que a gente evita o máximo contato, o contato é no saco de pancadas, você consegue extravasar o estresse ali no saco de pancadas, sem ter o contato físico, porque no outro dia tem que trabalhar, não pode chegar roxa no trabalho. Então, assim, e para a turma que quer o esporte aí como competição, né, quer ser lutador, a gente tem um outro tipo de direcionamento, que é aquele de alto rendimento, que é onde o aluno realmente vai precisar fazer a luvinha, vai precisar ter o combate, é um outro direcionamento. Mas a luta, você consegue atender a todos os públicos. Tá. Vamos lá que a gente tem mais perguntas na tela, dizendo que a gente está com uma audiência boa e muita pergunta. Nos Estados Unidos, eles incentivam a formação de atletas através de bolsas de estudo nas universidades. Acha que esse formato funcionaria aqui no Brasil? Eu acho que sim, Sil. Acho que sim. Se eu não me engano, a Gama Filho, até né, hoje extinta, até veio com uma situação dessa, um projeto desse, mas não foi muito à frente, mas acho que seria um grande incentivo sim, e isso aí refletiria mais à frente no que a gente conversou no início, na questão das Olimpíadas, aí no quadro de medalhas, porque é uma tristeza ver que muitos atletas que têm potencial abandonam o esporte por conta de não poder ele ter que trabalhar, e aí não tem incentivo, ou ele escolhe a luta, ou ele come, ou ele sustenta a família. Hoje em dia, o atleta no Brasil está passando mais ou menos por isso aí. Vamos lá para a próxima pergunta. É possível, Leandro Lopes, é possível modificar o corpo, ficar trincado
só com exercício? Então, Leandro, você consegue ganhar massa magra, consegue ganhar massa muscular, hipertrofiar. Só que aí, como já foi falado, precisa de um auxílio da nutricionista, do nutricionista, do profissional, para que ele regule a sua dieta, né, a sua alimentação, que aí você vai conseguir aquele aspecto mais trincado ali, mais leve, né, livre de gorduras. É claro, você tendo esses dois segmentos aí te auxiliando, você consegue chegar num resultado aí bem legal. Ah, que bom. Se não, faz igual a mim, pega aquela caneta que tem risco assim e você fica trincadinho. Vamos lá, Jennifer Santos. Você acha importante a prática de lutas voltada à defesa pessoal para mulheres? Sim, Jennifer, é muito necessário que a mulher, hoje em dia, aprenda a defesa pessoal, aprenda a lutar, não para que, como já foi conversado, ela arrume confusão na rua, mas como ela é enxergada aí, entre aspas, como sexo frágil, né, tem muitos trogloditas aí que acham que pode se dirigir à mulher de qualquer forma, então é necessário que ela tenha, assim, uma defesa pessoal, aprenda aí a se defender, né, para amenizar aí essa diferença, essa sociedade aí machista. Outra coisa importante a falar é que, às vezes, até dentro desse contexto, vocês devem ter visto aí pela mídia que uma lutadora do UFC tentaram assaltar ela na Zona Sul e ela acabou dominando o assaltante, parecia que o cara tinha sido mordido por abelhas, que ela estragou o cara. Então, assim, infelizmente, essa é a nossa sociedade. A mulher vai ser sempre assim, tomara que mude isso, mas vão enxergar nela como aquele ser frágil. A gente precisa mudar essa situação, precisa mostrar que mulher, e essa é a realidade, que é um ser forte, que trabalha, né, contribui para a sociedade e aguenta muita coisa aí, em questão de experiência de vida, que o homem não aguentaria. Então, meu parabéns para as mulheres e se dediquem à luta aí, que é importante. Vamos para mais uma pergunta, Fabiano Verdugo. Em termos de aprendizado para autodefesa, posso fazer kickbox? Então, Fabiano, o kickbox é uma luta que a gente está querendo aí até a gente está galgando alguns anos para que ela vá para as Olimpíadas. É um sonho antigo que tem sido alimentado pelas organizações, né? A WACO, que é a nossa representante maior aí, o World Association Kickbox Organization, a nossa representante mundial, ela tem aí junto ao COI se destacado e tentado botar o kickbox nas Olimpíadas. Dentro desse pensamento, assim, e autodefesa, ela não é considerada autodefesa, mas você, com treinamento, consegue agilidade, consegue velocidade de reação, que é o famoso reflexo, né? Você consegue se defender com maestria, consegue bloquear um ataque aí que seja em tua direção, tá? Mas o kickbox é um esporte de competição, que a autodefesa, se você for olhar Krav Maga, por exemplo, ele não tem competição, que é um esporte ali onde você mira alguns pontos vitais, né, alguns pontos do corpo da pessoa para machucar mesmo, para evitar uma justa agressão. O kickboxing está mais direcionado para o lado olímpico, a gente está trabalhando para isso, para que ele evolua e seja um esporte olímpico. Então tem competição, tem campeonatos aí em todas as esferas mundiais para a gente evoluir nesse sentido. Vamos para a próxima pergunta, Catiana Leal. Quem tem problema de hérnia de disco pode fazer musculação? Catiana, não só pode, como deve. Só que você tem que ter um acompanhamento ali, né, do profissional, aqui eu abro um meia-culpa, né? Às vezes o profissional que está ali no salão de musculação não consegue atender todas as demandas, mas ali com certo carinho, com certa atenção, a gente vai tentar
dentro da nossa realidade, atender a esse aluno, né? O aluno chegar ali e fazer completamente o exercício do jeito que tem que ser feito, né? Com a postura certinha, contraindo o abdômen em certos aparelhos, para que a tua lombar fique estabilizada, né? O exercício de prancha, que assim, em alguns casos tem tido resultado bastante favorável, é legal para fortalecer. Eu tenho alguns alunos que a gente tem trabalhado mobilidade, né, que é um trabalho de você lubrificar as articulações através de movimentos, que tem dado resultado legal. Então, você ter um acompanhamento ali, procurar uma academia séria, um profissional qualificado para te acompanhar nesse processo, mas tem que fazer sim, é necessário fazer musculação sim. Então vamos se movimentar, Catiana. E agora, Williams Monteiro, sou diabético e hipertenso. Comecei meu exercício físico pedalando aos sábados, das 7 às 11 horas. Está correto ou não a forma que comecei? Pô, Williams, cara, pelo que eu vi aqui, são 8, 9, 10, 4 horas pedalando mesmo, foi isso mesmo? Pô, aí foi um pouco exacerbado, hein? A gente podia diminuir um pouquinho isso aí, se estiver começando com isso, a gente diminuir um pouquinho essa carga aí, né? Bota um pouco menor, que assim, tá tendo os benefícios, né? Você tá tendo ali uma atividade que trabalha vários músculos ao mesmo tempo, tá tendo ali o consumo da glicose, né? É importante, não está errado não, de você estar pedalando, se gostar, te incentivo a continuar, mas não ir com tanta sede ao poste para você não arrumar uma lesão aí por esforço repetitivo, tá, galera? Então, assim, faz musculação, que é importante também para fortalecer aí todo o seu corpo e aí ter um aproveitamento melhor dessa glicose. Já fomos para a próxima pergunta, Gisele Souza. Qual é o tempo certo do intervalo entre uma série e outra de exercício? Qual a média de minutos para esse descanso? Gisele, boa pergunta. Isso aí varia, tá, Gisele? Varia de acordo com o teu planejamento, de acordo com a tua percepção de esforço, sabe? Hoje em dia tem se discutido muito em estudos esse tempo de intervalo, que é um parâmetro bastante legal para a gente trabalhar, importante, né? Que é o tempo de descanso. Então, por exemplo, se você está fazendo ali um treinamento de força, que você pega uma carga bastante elevada, né? E você consegue fazer 4, 5 repetições, você demanda um tempo maior, né, de descanso, de 3 a 5 minutos, para você conseguir recuperar, para conseguir fazer esse mesmo número de repetições. Às vezes você está fazendo uma série ali com exercício com 20 repetições, uma carga leve, então aí dentro de 1 minuto você consegue recuperar e conseguir repetir essas mesmas 20 repetições. Então varia, né, de acordo com a lógica do professor, de acordo com as necessidades que o aluno tem e o planejamento de treino. Ah, tá certo. Professor, vale a pena a gente. Tem como malhar de manhã, de tarde, aquele que quer matar, aquele igual o Williams ali, que queria pedalar do Rio a Cabo Frio. A gente tem uma maneira de começar o exercício físico, por exemplo. Eu posso acelerar o ritmo, fazer de manhã à tarde, à noite, ou tem que ser realmente de uma forma mais espaçada? Como é que é para quem quer começar e quer ver a barriga trincada? Então, Anderson, você pode, né, começar devagar. Não adianta, é o que eu falei, não adianta acelerar o processo, né, que às vezes a pessoa passou muitos anos ali naquela condição e da noite para o dia ela querer mudar drasticamente o quadro dela. O corpo precisa de adaptação, o corpo precisa de um tempo para ele receber aqueles estímulos novos. Então, assim, o músculo em si, quando começa, a gente pede para que o aluno faça um volume muito baixo, né? O que quer dizer isso? Por exemplo, eu vou pedir para o aluno fazer um agachamento. Originalmente, se ele teria que fazer 3 a 4 séries de 15 repetições, de 20 repetições no agachamento, vou pedir para ele fazer para ele fazer 2 no máximo, para o corpo dele acompanhar, né, essa nova rotina e não ter aqueles efeitos deletérios de dores tardias no dia seguinte ou 2 dias depois, que a pessoa não consegue às vezes andar, não consegue levantar o braço para pegar alguma coisa. Isso aí é nocivo.
tá? E a pessoa acaba tomando algum relaxante muscular, algum remédio, para amenizar isso, e aquele trabalho que ela fez, às vezes, chega a ser até perdido, porque ela teve que sofrer uma intervenção medicamentosa. Então, assim, é devagar, é bem progressivo, e não vai se arrepender, não, tá? Mas dê tempo ao seu corpo de se adaptar, se dê esse tempo aí, e se cerque de pessoas positivas que te incentivem, principalmente o professor que vai estar lá, vamos embora, vamos lá, vamos junto, tá bonito, hein? E assim vai. Vamos para mais perguntas na tela, e tem mais perguntas chegando. Paulo Vitor Santos, o que um atleta está para o que um atleta que está parado precisa para voltar à rotina de antigamente de treinos? Pô, boa pergunta, Paulão. O que precisa, cara, é você querer. Então, assim, eu fui atleta, fui campeão várias vezes. Vou te confessar que eu sinto saudade, cara, da minha mão levantada lá no alto do pódio, do juiz levantando minha mão e mostrando que eu sou campeão. Então, isso aí, que às vezes, quando eu deito a cabeça no travesseiro, me incentiva a voltar. Então, por isso que eu falei que, como meu mestre ainda continua lutando, eu quero, se Deus quiser, aí voltar a lutar. E o que me incentiva é isso, é sentir aquela adrenalina, né, aquela ansiedade, aquele medo, aquele friozinho na barriga. Isso aí que me incentiva. E é aquilo também, você quer voltar, ou volta para o teu antigo mestre, se ele te fez sentir boas lembranças, volta cadenciado, volta no ritmo mais devagar, mas é você querer sentir aquela emoção de novo de voltar a treinar, de voltar a sentir o corpo castigado, o corpo cansado pós-exercício, mas feliz por ter cumprido a missão. Aí, Paulo Vitor, a primeira coisa é sair de perto dessa piscina e ir malhar. É só procurar aqui o professor, o Instagram dele está aqui já disponível. É só procurar e acompanhar e saber por onde ele anda e está fazendo, voltar a treinar com ele. Tereza Fernandes, por conta da pandemia, não poderei iniciar aula de luta agora? É uma pergunta. Porque fiquei bem animada para praticar. Meu filho já pratica judô, mas para eu iniciar os 53 anos, qual seria melhor? Então, Tereza, tem algumas academias que estão adotando os protocolos aí, já voltaram às atividades, tá? Estão adotando os protocolos certinhos aí que o Ministério da Saúde, né, a Vigilância Sanitária estão exigindo. Então é você ir lá acompanhar, ver como é que é a metodologia. Nesse primeiro momento, a maioria das academias e a luta, né, o esporte de contato, não está tendo essa aproximação, sabe? Quando eu falando, no meu caso, do kickboxing, tem os sacos de pancadas com distanciamento, né? A pessoa está lá no tatame e tem o distanciamento de uma para outra, e aí consegue fazer atividade ali sem ter o contato físico e consegue ter os benefícios. No judô também está se indo pelo mesmo caminho, tá? E aí, aos 53 anos, também não é empecilho para nada. Pode começar, se você gostar, pode começar. É o que eu falei, procura um profissional qualificado, que ele vai te orientar da melhor maneira possível, e se precisar adaptar alguma coisa de acordo com a tua necessidade, ele vai adaptar da melhor maneira possível. Procura aí, já segue logo no nosso professor de Educação Física e Luta, Wagner Pancamo, tá nas nossas redes sociais, todos os endereços dele para vocês localizarem. Como é que é o nome daquele saco de pancada, professor? Será que eu consigo comprar um para botar em casa? Consegue, se chegar na loja e pedir saco de pancadas, eles vão compreender. Pode falar que é saco de pancada. Vou botar um lá na minha sala para fazer um exercício de manhã. É bom para extravasar o estresse. Como a gente não pode bater em ninguém, a gente vai lá no saco de pancada e vai, desconta nele. Já gostei dessa parte aí da luta. Estou me interessando. Professor, a Cris pergunta, professor, gostaria de saber se a terceira idade, menos de 70 anos, poderia praticar o esporte de defesas pessoais. Pode sim. Claro. Sempre, não tem faixa etária restritiva, não. É você trabalhar de acordo com as suas condições, adaptando no que for preciso, e aí você vai ter os benefícios, vai aprender a técnica,
é aquilo, eu volto a frisar, procure um profissional competente, que isso aí é de suma importância e faz a diferença. Então vamos já para a próxima pergunta. Daniel Anderson. O uso de suplementos deve ser indicado por um profissional ou posso usar por conta própria? Daniel, o melhor profissional para te auxiliar nesse sentido é a nossa Nutri aí, que o Anderson já falou. Então procura a Bela nossa Campos. Nutri. Isso, procura a nossa Nutri. E ela vai te auxiliar nesse sentido, porque não adianta, se um profissional de educação física fizesse comentário e falar, usa isso, usa aquilo, ele está ali fazendo uso errado da profissão, a profissão dele não é direcionada para isso. Então, o melhor indicado é a Nutri, porque às vezes o que resolve para mim não resolve para você, ou sobrecarrega aí algum órgão seu. Então, assim, é o princípio da individualidade. Procure a Nutri, que ela vai fazer os exames necessários, vai fazer a anamnese lá para saber o que você precisa, o que necessita, vai te auxiliar da melhor maneira possível para você ter o melhor do exercício, o melhor do teu organismo aí. Já tem a próxima pergunta na tela. Leandro Ribeiro. Mestre, muitos querem e não podem. Outros podem e não querem. Nós queremos e podemos. Se alguém quiser fazer parte do WPF, onde devem ir? Pô, Leandrão, boa pergunta, cara. Essa é a nossa oração que nós vamos, que eu faço sempre ao final do treino, agradecendo, né, por todos ali se exercitarem, por superarem seus limites, agradecendo a Deus, sobretudo, por ter feito mais um treino. Esse é o lema da nossa equipe, WPF. E assim, pode procurar lá no Meia, pode me chamar no Instagram. As pessoas também que quiserem fazer aí pequenos grupos, né? Tem eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe. Vamos juntar um grupo familiar, fazer uma pequena turma de luta para você aí desenvolver da melhor maneira possível. Mas atualmente eu estou lá no Meia e estou no projeto social lá em Auma, no Cian. Ah, tá. Então a gente parece que tem mais perguntas aqui, professor. Se tiver pergunta, pode jogar na tela aí. Enquanto a pergunta não chega, eu vou fazer a minha pergunta. Professor, eu brincando até falei sobre comprar um saco de pancada para extravasar. O kickboxing ele pode ser utilizado também, né, porque muito se levou aqui para a defesa pessoal, mas para extravasar alguma coisa que você tenha no corpo, com algum problema no trabalho, algum problema em casa, e aí você vai e pode utilizar lá da prática da luta do kickboxing. Por exemplo, eu não quero ser um profissional, não quero lutar, não quero ir lá para competir, mas eu posso fazer o kickboxing para estar melhorando, extravasando lá a energia que está sobrando dentro do corpo? Com certeza, primordial que você encontre na luta essa válvula de escape, né? É o que eu falei, eu já teve aluno que teve o quadro de depressão amenizado ou até sumiu a depressão por estar ali praticando uma atividade que você extravasa, você dá muito chute, soco, joelhada, né? Canelada, então teu corpo, você fica cansado, né? Mas fica leve, porque você extravasa tudo que tem que extravasar ali naquele momento, e aí você tem nos outros núcleos da tua vida, né, nas outras esferas da tua vida, você consegue ter um benefício por conta dessa atividade, de você ter um momento de você extravasar o estresse, e durante o dia a dia você, nada me aborrece, porque eu estou tranquilo, extravasei o que tinha que extravasar. É importante, pessoa que tem depressão, pessoa que tem insônia, pessoa que está com estresse altíssimo, procure fazer um tipo de atividade. E assim, não só kickboxing, eu como profissional de educação física, orienta todo mundo a fazer o que gosta, tem que tirar um momentinho para você. Gosta de dançar? Pô, vai dançar, vai fazer, gosta de pular, vai fazer um jump, gosta de luta, vamos treinar comigo, vamos treinar musculação, que é importante aí em todos os aspectos para você fortalecer, encontrar um momento para você. Então tá bom. Agora já. Helena Andrade.
Anderson Granizo, estou gostando tanto dessa live que estou querendo aprender a lutar. Risos. Parabéns, professor. Helena, vamos aprender juntos. Eu faço com você e a gente vai rezando e lutando. A gente vai rezando e batendo no saco de pancada. Fico muito feliz, Helena. Poxa, assim, é para isso que nossa profissão ganha significado, para incentivar pessoas, para mostrarem um caminho assim que elas podem evoluir, elas podem ter uma outra realidade. Isso aí, o esporte, né, a educação física é muito gratificante, porque você consegue mudar a vida das pessoas, né, através da atividade, através do exercício físico. Ah, que bom, professor. Eu acho que a gente precisa encerrar. A gente já estourou até o tempo do Instagram, que não vai aceitar a nossa live, mas a gente vai editar para botar 1 hora. Tá avisado aí para você, Instagram. A gente vai. Queria agradecer a sua presença, dizer que foi muito bom. Foi para muita gente aí, muitas pessoas foram tocadas pela vontade de fazer luta ou de fazer alguma musculação, não se sentir parado, né? Acho que hoje em dia a gente está tendo tanto problema que a gente, ao invés de extravasar dentro de casa, a gente pode extravasar dentro de uma academia, com profissionais altamente qualificados, e está aí o nosso professor de Educação Física, Wagner Pancamo, que está aí em todos os lugares aí. Ele disse que trabalha de manhã, de tarde, de noite, ainda faz live e ainda vai me dar aula às 4 da manhã. Professor, diz aí onde você está, como é que podem te achar, como podem procurar, como é que a gente pode começar a fazer todo esse trabalho aí para melhorar a nossa qualidade de vida. Eu estou precisando do saco de pancada primeiro. Poxa, Anderson, fiquei muito feliz de estar participando desse momento com vocês, com os seus seguidores, tá? E, assim, falar para as pessoas que o maior incentivador são vocês. Vocês têm que achar um momento para vocês. O corpo de vocês são só as maiores é a sua maior riqueza. Então, procure fazer musculação. Não precisa ficar se matando dentro de uma sala de musculação. Meia horinha aí, de acordo com as entidades mundiais de saúde, meia horinha por dia, você consegue aí ter os benefícios, né? No total aí, 5 dias por semana vai dar 150 minutos, já é o suficiente para você ter os benefícios. Então, invista em você, mesmo que seja só meia horinha, tá? Não deixe de se exercitar. Isso é saúde, isso é cuidar de vocês, isso é vocês acompanharem os netos, né? Para quem está na terceira idade, com mais vigor, com mais qualidade de vida, vocês estarem aí vivendo essa melhor idade da melhor maneira possível. Então, agradecer, tá? O meu Instagram é Wagner Pancamo, nas redes sociais também, no Facebook é a mesma coisa. Galera que quer conversar, quiser tirar alguma dúvida, pode me chamar no direct, a gente conversa. Eu estou lá no Meyer, na Academia Max Fit, eu estou no Cian, lá em Auma, eu estou em Olaria, lá na Academia Selfit, na parte da manhã. É só aparecer que vocês serão bem atendidos, terão os melhores profissionais à sua disposição. Tá bom, e assim a gente vai começando, já terminando a nossa live e avisando que amanhã a gente vai ter um advogado aqui para estar conversando com a gente. O advogado vai conversar e falar sobre direito do consumidor. Então amanhã está combinado, minha gente, direito do consumidor com o advogado aqui às 2 horas da tarde. Muito obrigado, professor. Fica aí com Deus e se prepara que eu vou voltar com a barriga trincada. Isso aí, Anderson. Fiquem todos com Deus. Obrigado. Tchau, meu irmão. Vai com Deus.